Olá, crianças! A paz do Senhor! Eu sou a tia Ana e hoje eu quero compartilhar com vocês uma lição bíblica que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa. Mas antes de começarmos a nossa lição, eu quero cantar uma musiquinha para vocês, para chamar a lição. Vamos lá? A lição vai começar, minha boca vou fechar, atenção eu vou prestar no que a tia vai falar. Preste bastante atenção agora, porque nós vamos aprender sobre a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, é Deus que está falando conosco. Então, preste bastante atenção nesta lição. Se você tiver uma Bíblia, já pode pegar aí para você acompanhar no capítulo 12 do Êxodo, tá ok? Então vamos começar. Imagine que você fosse informado que um forte vendaval estava se aproximando, que poderia destruir tudo. Mas recebe uma instrução simples que pode garantir a sua segurança se seguir à risca. O que você faria? Eu também, com certeza, e vocês aceitaria a seguir a instrução, né? Claro que a gente iria aceitar seguir a instrução. Quem não aceita é tolo, é doido. E nós não somos tolos nem doidos. Então, isso que eu tô te falando é só para ilustrar algo que aconteceu há muito tempo atrás, muito pior do que um vendaval. Era um sofrimento terrível e muitas pessoas morreram porque Deus estava castigando mesmo. E aí, o povo de Deus, o povo de Israel, se seguisse a instrução que Deus mandou, eles seriam livres e salvos dessa terrível catástrofe, mortandade que assolou a terra do Egito. Então, agora a gente entra mesmo a fundo no capítulo 12. Os israelitas, eles eram escravos que sofriam com a crueldade do faraó, um rei muito malvado. E para livrar o seu povo da mão de faraó, Deus anunciou por meio de Moisés 10 pragas. Deus mandou 10 pragas no Egito. E a última praga foi a praga da morte dos primogênitos do Egito. A morte do primeiro filho, do filho mais velho de todas as famílias do Egito. Todas essas pessoas morreriam, todo primogênito morreria. Essa foi a 10ª praga. E Deus deu a Moisés e Arão algumas instruções para que eles passassem para o povo. E aí, se o povo seguisse, eles não seriam atingidos por essa praga. E vocês sabem quais foram as instruções de Deus para o povo através de Moisés? Tia Ana vai falar para vocês. A primeira instrução era que cada família devia escolher um cordeiro perfeito, um cordeiro sem nenhuma mancha, um cordeiro inteirinho, branquinho, novinho, de até 1 ano de idade. Essa foi a primeira instrução que Deus passou. Escolher um cordeiro limpo, sem nenhuma mancha e novinho. A segunda instrução que Deus passou foi que eles deviam matar o cordeiro, esse cordeiro novinho, e o sangue que eles tirassem desse cordeiro deveria passar no batente das portas e na parte de cima. Então o povo de Israel recebeu essa instrução. Se eles passassem o sangue do cordeiro que eles mataram na porta das suas casas, eles seriam salvos. Essa foi a segunda instrução. E ainda teve mais uma instrução que Deus passou para Moisés e Arão. Deus mandou que na noite da Páscoa, a família devia estar toda reunida a noite inteira dentro de casa, comendo
o cordeiro assado com ervas amargas e pão sem fermento. E essa foi a terceira instrução. Família toda junta, reunida dentro de casa a noite toda, comendo o cordeiro assado com ervas amargas e pão sem fermento. E aí, o anjo da morte, o anjo do Senhor, passaria por todo o Egito, levando a morte dos primogênitos de cada família, enquanto os hebreus ficariam em suas casas, protegidos pelo sangue. Por quê? A casa que o anjo passasse e visse que tinha o sangue no batente e na porta, essa casa seria salva. Essa casa não teria a morte dos primogênitos. E somente na casa dos filhos de Israel que isso aconteceu. Moisés e Arão passaram as instruções que Deus mandou para todo o povo. E o povo fez exatamente conforme as orientações. E na noite da Páscoa, os hebreus estavam lá protegidos pelo sangue na porta. Enquanto isso, os egípcios estavam chorando, desesperados. Eu imagino que quando eles fecharam suas casas e estavam protegidos pelo sangue na porta, eles com certeza ouviram o desespero, o clamor do povo do Egito, porque os filhos deles, os mais velhos, morreram, não estavam doentes. Foi a passagem do anjo da morte que foi matando mesmo os primogênitos, porque essa foi a 10ª praga, para que Faraó compreendesse que Deus é soberano, que quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz independente do que o homem queira. Deus é maior, Deus é soberano, e é isso que nós temos que compreender. Faraó ainda estava resistente, mas até mesmo lá no reino dele, os primogênitos lá do reinado de Faraó também morreram. E aí, crianças, Faraó viu que não teve jeito, então ele chamou Moisés e Arão e ordenou que o povo de Israel saísse do Egito. Isso foi uma vitória. Precisou passar por 10 pragas para Faraó reconhecer a soberania de Deus. E o povo de Israel ficou livre. Sabe, crianças, se nós pararmos para pensar, o povo de Israel ficou livre porque eles colocaram o sangue do cordeiro na porta. O sangue do cordeiro simbolizou para eles salvação. E para nós também, o sangue do cordeiro e vertido na cruz, o sangue do cordeiro, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, também nos garante a salvação. Eis o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Filho de Deus? É Jesus. Ele tira o pecado do mundo. Através de quê? Através do seu sangue derramado na cruz. E assim como Deus queria libertar o povo da escravidão no Egito, ele também quer te libertar. Ele quer libertar você da escravidão do pecado, porque nós somos pecadores, mas não podemos ser escravos do pecado, não podemos viver no pecado. Nós temos que buscar sempre melhorar, buscar sempre mudar, ser transformado, porque Deus não compactua, Deus não é amigo do pecado. O pecado não entra no céu, o pecado separa o homem de Deus. E nós não queremos estar separados de Deus, nós queremos estar juntos dele, porque ele preparou um lugar lá no céu pra gente. Mas lá no céu não entra pecado, porque Deus é santo. E porque ele é santo, ele enviou o seu filho para morrer na cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele preparou um caminho para você e eu sermos livres desse castigo que é o pecado e que é a morte eterna. Aqueles que não reconhecem que são pecadores, não reconhecem Jesus como seu
único Salvador, eles terão a morte eterna, ou seja, vão para o inferno, vão morar lá com o diabo, com Satanás. Mas a nós que reconhecemos, que recebemos, que temos Jesus no nosso coração, nós teremos a vida eterna. E o caminho que tem para chegarmos à vida eterna é Jesus. É Jesus, o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E você pode ser liberto por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Que esta lição, criança, possa falar o seu coração. A Bíblia ainda diz que depois que Faraó libertou o povo, ele ainda liberou riquezas para o povo saiu da escravidão e ainda levou riquezas. E a partir daí, Deus instituiu a primeira Páscoa. A Páscoa é toda vez que eles deveriam se reunir para celebrar, para comemorar a salvação que eles tiveram, que foi a passagem do anjo da morte, que não chegou na casa deles, que eles foram salvos. Essa é a nossa Páscoa, essa é a Páscoa que nós devemos comemorar, que nós somos salvos em Jesus, através da ressurreição de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos salvos e libertos. E essa é a nossa Páscoa. É nesse momento que nós temos que estar sempre lembrando e reconhecendo o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E que você, criança, tenha recebido essa palavra, que Deus fale com você, fale melhor no seu coração. E você que já sabe ler, criança, leia todo o capítulo 12 e marque as coisas importantes que você entendeu do texto, porque é assim que a gente estuda a palavra de Deus. E quando a gente vai marcando, a gente vai lendo, Deus vai falando no nosso coração e nós vamos crescendo em graça e sabedoria. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo com mais um vídeo de Estudando a Bíblia em Classe. Amém? Fique com Deus.